Ó, pessoal, então eu vou mostrar aqui as funcionalidades do sistema de maneira bem resumida, mas para vocês terem um parâmetro geral aí de todas as funcionalidades que nós já introduzimos aqui dentro do sistema. Então, inicialmente a gente tem essa visão aqui, essa visão é do perfil de usuário administrador, onde ele consegue ter toda essa visão aqui. Então, nós temos o dashboard com total de atendimentos, demanda ativa, receptiva, novos contatos que entraram, o TMA e o TME, para quem precisa desses indicadores, acompanhar, aqui você coloca a data, consegue filtrar, enfim, que você já tem uma gestão completa de atendimentos, quantidade de atendimentos, de acordo com o usuário, de acordo com data, você já consegue gerar esses dados aqui para estar analisando as suas conversas. Aqui é o modo principal, que é o modo de atendimento. Vou limpar aqui os filtros. E aqui tem um grande diferencial que nós dividimos em 3 partes. São chamados pendentes, ou seja, são aqueles que ainda estão pendentes, algum atendente entrar, fazer o atendimento. Os abertos são aqueles que já foram atendidos, a gente iniciou uma conversa, então você já tem os atendimentos aqui abertos, você consegue atender clicando aqui, ó, em atender, ele vem aqui para dentro. Repare que aqui a gente tem qual é a conexão. Então, nesse caso aqui é do LinkedIn, nesse caso aqui é do WhatsApp. Então, você consegue identificar de maneira bem fácil de onde que é esse atendimento, centralizado aqui em todas as conversas. E aqui são os atendimentos fechados. Nesse caso não está aparecendo aqui, que por padrão ele fica fechado mesmo, mas você pode vir aqui, ó, mostrar todos, incluir tickets fechados, que aí vai aparecer todos os tickets aqui. Então você consegue gerenciar dessa forma todos os seus tickets de atendimento. Então aqui é a parte de atendimento, repare que aqui a gente já consegue ativar o Copilot, então é uma das funções aqui para ajudar o atendimento, para instruir aí quem está fazendo esse atendimento, seja uma venda, um atendimento, suporte, você consegue aqui utilizar o Copilot. Então você pode clicar aqui, ó, que ele puxa a mensagem. Se você quiser editar, não, eu quero um tom mais profissional, um tom mais simpático, mais persuasivo, eu quero que corrija minha ortografia. Então tudo isso já são funções nativas do sistema. Assinado ou não assinado, então se vai com o nome daquele atendente ou não. Essa função de ativar ou desativar também é configurável de acordo com o perfil do administrador. Então anexos, emojis, você pode gravar aqui também o áudio, oi, teste, então você grava aqui, ó, parou, você vai escutar o áudio e pode enviar esse áudio. Aqui você tem toda a gestão do lead direto nessa tela aqui, isso é muito interessante também, que você já tem os ganhos, você pode colocar etiqueta, você pode carteirizar esse lead para ser somente daquele atendente, aquele atendimento. Você pode verificar aqui todas as mensagens também, marcar como lido, não lido. Aqui em atendimento, você pode enviar o protocolo para aquele lead, então ele gera automaticamente aqui o protocolo, isso fica registrado no sistema também, para as empresas que precisam desse gerenciamento de protocolo, avaliar aquele atendimento. Então você tem aqui, isso aqui é muito interessante, que é uma nota de atendimento, senão você pode colocar qualquer informação aqui e enviar. Isso fica salvo dentro da conversa, mas não vai para o lead, então é como se fosse um sussurro nos call centers, onde você pode enviar uma informação e só o atendente verifica. Então isso é muito interessante, às vezes para um administrador, para um supervisor, enviar informação, ou para o próprio usuário mesmo, colocar ali alguma informação interessante antes de transferir, ou para ele lembrar dessa informação depois. Você consegue ver o log de todas as notas, pausar. Aqui em gestão, você envia para o funil, Kanban, demanda, consegue colocar o valor, você consegue criar um agendamento. Eu vou falar desse funil e Kanban aqui nas configurações. E aqui integrações que já estão feitas dentro do sistema. Então é parte mais avançada. Quando você tem integração, você consegue ativar e desativar aqui. Você ainda consegue uma formalização, exportar essa conversa em PDF. Então você tem ali, ó, todo o relatório dessa conversa, enfim, são diversas funcionalidades de atendimento. Eu vou passar aqui para o chat privado, que é onde você consegue chamar usuários internos.
Então isso é muito interessante para conversa interna dentro da empresa, você consegue enviar arquivos, vídeos, enfim, é bastante interessante mesmo. Você consegue também criar e gerenciar mensagens aqui de equipes. Aqui em contatos, você gerencia todos os seus contatos, dá para você colocar tags nos contatos, dá para você acompanhar as últimas conversas desses contatos, se tiver. Nesse caso aqui não tem, então você realmente consegue acompanhar e gerenciar todos os contatos. Ó, vou mostrar nesse caso aqui, você consegue visualizar as conversas, tá vendo? Dentro desse contato, consegue entrar ali também. Enfim, você gerencia todos os contatos, consegue importar, exportar, e também aqui a gente consegue dar acesso ou não ao usuário comum, personalizar as opções de importar ou exportar, enfim, isso é tudo dentro do painel de gestão. E aí a gente já entra em algumas das funcionalidades mais avançadas. Então, primeiro nós estamos falando aqui de campanhas. Então você pode ver que tem algumas campanhas aqui, ó, que são campanhas realmente de envios de mensagens. Então a gente pode disparar mensagens, configurar o tempo, o horário que aquela mensagem vai ser enviada. Então vamos colocar aqui, ó, de teste. Janela de envio, ó, então eu quero que envie somente de 9 às 18. Aqui algumas configurações de exibir as mensagens. Aqui a gente escolhe o template para ser enviado a mensagem e você consegue criar a campanha. Depois você adiciona os contatos, seja por importação ou você puxa da sua própria base de contatos e você consegue gerenciar essas campanhas aqui de envios. Então essas campanhas são campanhas dentro da API oficial, ó. Então por exemplo, quem foi enviado, quem foi enviado. Essas campanhas aqui são dentro da API oficial para ter mais essa segurança, só que a gente tem aqui também para aquelas pessoas que querem utilizar ainda a conexão padrão sem ser na API oficial, ainda tem essa modalidade. Sabendo que hoje em dia o nosso padrão aqui na empresa a gente utiliza sempre a API oficial para evitar os bloqueios, ainda mais se for para abordar uma base de clientes, de leads frios, o indicado é 100% da API oficial, mas nós temos já essa funcionalidade aqui, ó, se você quiser colocar a lista aqui e escolher uma conexão não oficial também para ser enviado. Então, via texto variável, SMS, e aqui também tem uma lista de relatórios para poder acompanhar. Aqui você gerencia a galeria de imagens, documentos, áudios, PDFs, então você consegue gerenciar. Aqui é uma integração, nesse caso aqui a gente não fez, mas tem uma integração nativa também com o Google Calendar. Gerenciamento de grupos, para quem faz lançamentos, para quem gerencia grupos, seja de clientes, seja de usuários, colaboradores. Então você consegue gerenciar também aqui os grupos, enviar em massa os grupos, fazer alteração em massa, alteração de descrição, de imagem, enfim, é uma série de funcionalidades também de gerenciamento de grupos, saudação e despedidos quando a pessoa entra ou sai do grupo. Então você consegue ter toda essa gestão de grupos aqui também via a plataforma. Outra questão muito interessante são as mensagens rápidas. Então você consegue colocar aqui a mensagem rápida. Então uma funcionalidade interessante para aquelas pessoas que têm um atendimento personalizado com mensagens padronizadas. Então você consegue colocar aqui com um diferencial no WhatsApp comum, que aqui você consegue incluir botões, você consegue incluir listas, templates, áudios, como se fosse gravado na hora. Você marca aqui, ó, fica como se fosse gravado na hora. Você consegue colocar documentos, isso fica tudo salvo num padrão. Quando você precisa mandar aquela mesma mensagem, você só escolhe esse template aqui que vai ser enviado. Eu vim aqui no atendimento rapidinho, ó. Você vem aqui, vai digitar a barra, você já tem aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, esse caso aqui tem até com a mídia de áudio. Então, a gente já seleciona aqui, ou um outro modelo que já vem com mensagem aqui. Isso fica tudo salvo no sistema. Gerenciamento de redes sociais, aqui são funcionalidades extras. Então, se você quiser gerenciar publicações
seu Facebook, comentários, então você consegue gerenciar aqui da mesma forma do Instagram, e estamos inserindo no projeto de implantação aí do TikTok e o YouTube e o outro sistema no Rocket Chat ainda. Mas os principais aqui, Facebook e Instagram, já estão 100% liberados para todos os usuários aqui, caso você queira gerenciar, inclusive criar automações também no Facebook e no Instagram. Temos aqui a agenda, então você consegue criar aqui a agenda definida data e hora, gerenciar aqui pelo calendário, gerenciar lembretes para você e para o cliente também através dessa gestão de agenda aqui. Então você consegue criar várias agendas. Se você tem, por exemplo, agendas de atendimento para profissionais dentro de um consultório, por exemplo, você consegue criar todas essas agendas e gerenciar por aqui. Aqui é a parte mais comercial, vamos dizer assim, ou a gestão dos leads mais aprofundada mesmo. Então você tem aqui a gestão via Kanban, você pode escolher os pipelines, então é bem mais aprofundado mesmo aqui esse sistema onde você consegue ter toda a visão do lead, informações que você consegue gerenciar. Então aqui você escolhe qual pipeline você quer utilizar. Então você pode colocar, por exemplo, hoje aqui eu separo muito sobre o serviço e a fonte desse lead. Então eu faço essa gestão aqui e aí eu construo o pipeline para aquele serviço barra fonte do lead, certo? E aí eu escolho esse pipeline, escolho as etapas aqui, ó. Então eu consigo gerenciar quais são as etapas, ó, novo lead, nome da etapa, cliente ideal identificado, oportunidade identificada, proposta feita, venda feita, descarte, não é responsável, enfim. Você cria aqui, se for ganho, não foi ganho, você consegue colocar observações nesse lead, descrição, se foi aberto, previsão de fechamento, enfim. Você tem essa gestão bem aprofundada aqui. Você consegue ver por calendário também. E uma questão muito interessante são as ações. Então, por exemplo, aqui a gente configura o follow-up automático. Então, se eu tenho um lead que em uma etapa, em um pipeline específico, e aí ele está numa etapa específica, e aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, eu posso definir uma mensagem aqui, ou template, ou a mídia, ou um fluxo que eu somo duas ou mais ações para aquela mesma etapa, dependendo desse gatilho que for acionado. Outro tipo de ação é a ação via ticket, que você pode colocar também. Às vezes não depende do pipeline específico, mas sim do tempo sem resposta. Então, se aquele lead ficou 24 horas, 12 horas, 1 hora sem responder, você já pode deixar programado para toda vez que tiver um ticket, uma conversa, que o lead ficar determinado tempo sem responder, você já manda uma mensagem, tipo, oi, está aí? Ou algo do tipo. Vai depender realmente da sua estratégia e da sua demanda. Tem esse Kanban aqui, que é uma segunda opção para aquelas pessoas que querem algo mais simples. Porque, por exemplo, já tem empresas e serviços que é um Kanban simples desse aqui. Você constrói aqui as etapas, então você pode colocar aqui etapa 1, 2, 3, ou qualificação, abordagem, e aqui você consegue verificar aqueles leads ali de maneira mais simples. Então, é mais por conversa e não por pipeline ou funil. Quer ver? Eu vou colocar isso aqui, vou salvar. Você já vai ver aqui, ó, já apareceu aqui, tá vendo? Então aqui você vai ver aquela conversa, você pode abrir aqui, mandar uma mensagem, transferir, colocar outra etiqueta, você gerencia a conversa e não um negócio, vamos dizer assim. Então funil e pipeline é mais para você gerar ali uma oportunidade, uma negociação, tanto que você pode ter mais de uma oportunidade, mais de um lead aqui, por cliente, por lead. Às vezes você está negociando 2 serviços, 3 serviços, você coloca aqui. Agora, se você quer algo mais simples, gerenciar ali por conversa, você pode gerenciar aqui por Kanban. Outra questão são as tarefas, então você consegue atribuir a tarefa, criar a tarefa e atribuir a alguém, lembrar das suas próprias tarefas e gerenciar tudo aqui através desse painel. Você também tem a visão aqui Kanban. Então essa é a parte de funcionalidades. Falando que administração, você cria os canais, então pode ver aqui que a gente tem todos os canais de WhatsApp, tem outras redes sociais também, mas aqui é interessante que você pode ter vários canais
Então você pode gerenciar, por exemplo, todos os WhatsApps da sua equipe, todo mundo unificado aqui você consegue gerenciar, estejam ele utilizando o sistema ou não. Às vezes tem um consultor que trabalha diretamente no WhatsApp dele, tem ali, mas você quer gerenciar todas as conversas, você quer avaliar essas conversas, então você consegue gerenciar por aqui. E também aquelas empresas que tem um número e tem vários setores, vários atendentes, então você coloca aqui dentro e faz toda essa unificação e gestão, além de você poder gerenciar e-mail, Instagram, direct, message no Facebook, então você consegue gerenciar tudo aqui. Você pode criar suas equipes, usuários, filas de atendimento e aqui mais algumas automações, então você consegue criar um novo agendamento de mensagens, mensagem de aniversário, então tem a data de aniversário ali, marcar. Você tem um chat flow já incluído automaticamente, onde você tem ali as boas-vindas, você consegue colocar aqui, se você quiser colocar inteligência artificial para fazer algum atendimento, qualificação, então tem a possibilidade de a gente fazer essa integração, a gente puxa aqui, coloca todo o prompt aqui dentro, não precisa de nenhuma ferramenta externa, você já consegue fazer isso aqui, colocar o que ele tem que fazer, configurar as demandas dele, você consegue integrar com APIs externas, então, eu preciso notificar o meu sistema ERP, meu outro CRM, meu sistema externo de agenda, enfim, a gente consegue fazer essas integrações aqui também via requisições API, então você consegue fazer essas integrações de acordo com o fluxo da conversa. Então nós temos integrações aqui, ó, o webhook avançado, então tem todas as integrações que a gente pode fazer nesse chat flow. Então isso aqui realmente é um universo de possibilidades, onde a gente tem vários projetos prontos já, e onde a gente consegue construir, e você mesmo consegue construir de acordo aí com a sua necessidade. Temos a automação do Instagram, por exemplo, se você quiser utilizar aquela funcionalidade, tipo, comente aqui, eu quero que eu te envie um direct, então você consegue colocar aqui, você consegue enviar um direct automaticamente quando a pessoa responder no seu post, na sua postagem ali, você consegue gerar várias ações para esse tipo de automação aqui no Instagram. Então, é uma funcionalidade nova isso aqui, que você já pode utilizar aí com a sua integração do Instagram aqui também na ferramenta. Outra questão é você pode já gerenciar e agendar posts também no seu Instagram, beleza? Aqui algumas outras funcionalidades de agendamento, então isso aqui é uma demanda recente que foi criada aqui, que é você ter um link de agendamento também. Então você consegue ter um link e aí a pessoa utilizar esse link para poder fazer um agendamento direto na sua agenda. Então, isso é bem interessante também. Já está disponível, então tem aqui, ó, você pode escolher qualquer pessoa e já fazer o agendamento e essa pessoa é automaticamente notificada via WhatsApp. Então, você pode modificar aqui, ó, colocar as suas informações e criar sua agenda através desse link. Catálogo de produto, avaliações do atendimento, aqui é onde a gente coloca as filas de atendimento, enfim, uma série de integrações, para não estender muito. Eu vou encerrar por aqui, mas porque tudo isso aqui é de acordo com a demanda do cliente. É importante somente falar que nós temos API para integrações externas, tudo bem detalhado aqui, como que você consegue fazer essa integração, consegue gerenciar já os seus templates aqui de WhatsApp, os templates da Meta, enfim, tudo isso personalizável para atender esse sistema de fato. É um sistema bem completo, então é um dos mais completos aqui, onde você consegue ter tudo que você precisa para gerenciar, organizar todos os seus atendimentos de conversas em todas as redes sociais. A gente fala mais do WhatsApp, que é onde a gente mais utiliza, mas realmente são todas as redes sociais, com integrações, automações, inteligência artificial e o principal, tudo preparado para você ter organização de todas as conversas, todos os colaboradores, todos os setores de toda a sua empresa e ter essa visão 360 mesmo de todos os atendimentos, vendas e negociações que vão ser feitas através de conversas aí dentro da sua empresa.